Boa tarde, pessoal. Eu já queria aproveitar aqui a oportunidade, já chamar os convidados. A gente está aqui com a Carol Cagliari, está ao vivo, online. E estamos aqui também com a Gisele Coelho, que também está online com a gente. Depois eu pedi para ela se apresentar. E presencialmente aqui com a gente, com bastante energia, né, que já foi anunciado ali, sem ansiedade. Carol, por favor. Palmas para a Carol. Boa, Carol. E gostaria de convidar também aqui o Pedro, da IMS, para compor aqui a mesa juntamente com a gente. Tudo pronto? Sem ansiedade. Vamos lá. Muito bem. Gostaria de começar aqui com as meninas que estão online, com a Gisele e com a Carol. Carol, Gisele, gostaria que vocês se apresentassem brevemente para o pessoal. Vocês são empreendedoras, têm um negócio, têm uma startup, e já gostaria também de pedir para que vocês brevemente expliquem qual é o negócio de vocês, o modelo, enfim, o que vocês fazem, para o pessoal poder conhecer um pouquinho da solução de cada uma de vocês. Pode começar, Carol, por favor. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, né, para participar desse evento tão especial. A gente esteve presencial em Barretos na última edição, e hoje também é um privilégio estar aqui online para contar um pouquinho da nossa história. Eu sou a Carol Cagliari, eu sou fundadora da startup In Situ Terapia Celular. Na In Situ, a gente usa a terapia celular como ferramenta para o desenvolvimento de produtos inovadores. Então, hoje, a gente tem 3 produtos em fase de pesquisa e desenvolvimento. O primeiro produto é um biocurativo 3D, onde a gente imprime células-tronco, a gente usa uma bioimpressora 3D para imprimir as células-tronco. E o foco desse produto é o tratamento de pacientes portadores de feridas crônicas e queimaduras graves. Em paralelo, né, a gente tem um segundo produto, onde a gente aproveita o processo de produção do biocurativo 3D e onde a gente cultiva as células-tronco, elas liberam pacotinhos de tamanho nano muito especiais, né, que são chamados nanovesículas extracelulares. Nesses pacotinhos, a gente sabe que tem um material precioso. Então, hoje a gente está isolando, né, esse material que era jogado fora. Então, e a gente usa essas nanovesículas como ativo para um creme de aplicação tópica. Aí o foco desse segundo produto seria feridas menos complexas, como as cirúrgicas ou o tratamento de cicatrizes. E, em paralelo, a gente tem também o desenvolvimento de um terceiro produto, que a gente até participou da aceleração da Gnatos, né? Que é um produto onde a gente usa também a bioimpressão 3D e as células-tronco para fazer um bioenxerto para tratar a recessão gengival. Então, hoje, a gente ainda não tem nenhum produto no mercado, e é essa história que a gente está vindo contar aqui. Boa, Carol, obrigado. Gisele. Desculpa. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu também gostaria de agradecer muito ao convite por estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Infelizmente, eu não pude estar presencial. Na próxima, com certeza, nós vamos estar juntos, presencialmente. Meu nome é Gisele Coelho, eu sou neurocirurgiã pediátrica e sou fundadora da startup EducSim, que significa Educar Simulando. Hoje a gente trabalha em algumas frentes, né? A startup começou desenvolvendo simuladores virtuais e realísticos para treinamento em neurocirurgia. Então, foi desenvolvido o primeiro bebezinho simulador realístico físico do mundo, em que a gente conseguia treinar a neuroendoscopia com bastante fidedignidade, né? Então, é um bebê que tem tumor cerebral, que a gente consegue ressecar por via endoscópica, ele sangra, então traz toda a situação de urgência e emergência para o jovem neurocirurgião estar preparado antes de ir para a cirurgia real. E o simulador, ele também tem a interface radiológica, então ele pode ser submetido a tomografia e ressonância com grande similaridade com as imagens reais, o que permite com que a gente use os instrumentais reais, submeta a tomografia, navegue. Então, a startup começou com este foco neurocirúrgico inicialmente, porque eu sou neurocirurgiã pediátrica, e a ideia do modelo veio quando eu era residente ainda, para que eu pudesse treinar e abreviar minha curva.
Quando eu comecei a perceber que a abreviação da curva ela acontecia de forma muito rápida, eu pensei em ampliar e aí a gente começou a ter mais ideias de pensar assim, puxa, então vamos criar uma startup para que isso possa abranger outras áreas. Hoje nós atuamos em outras áreas, né? Então é possível desenvolver simuladores para qualquer especialidade e atuamos também no planejamento customizado, então para cirurgias complexas, cardíacas, neurocirurgias, separação de siamesas, né? Tanto unidas pelo tórax, pela pelve, ou até mesmo, né, craniópagas, né, unidas pelo crânio. Então, são modelos de simulação com realidade virtual, com simulação física, e hoje, né, nós temos realidade aumentada e utilizando também o HoloLens, né, que é uma tecnologia um pouquinho mais avançada e entrando no metaverso. Então, são algumas frentes, neurocirurgia, planejamento customizado, né, para cirurgias complexas, a parte do metaverso, e a gente tem uma linha também para estudantes de medicina, que é uma educação mais básica, mas com foco na redução da curva de aprendizado de forma segura. Que fantástico, hein, Gisele? A Carol estava comentando obrigada. aqui comigo agora, depois não entendem porque ela é ansiosa. Viu quanta coisa nova para aprender? Quem ficou ansioso também? Viu? Normal, é isso. Vai dar tudo certo. Parabéns, meninas. Aproveitar que você já tomou a palavra, Carol, gostaria que você se apresentasse também, né? O que você veio buscar aqui no Bootcamp? Quem é a Carol? Fala para o pessoal, que o pessoal também está ansioso para saber. Gente, eu sou a Carol, eu estou como especialista de inovação na Johnson & Johnson MedTech. Meu background é em tecnologia da informação, então era a nerd que sonhou em só trabalhar com computador para não falar com gente. E hoje sou apaixonada por gente. Eu acho que, só contextualizando, explicando por que eu estou aqui, e pegando toda a imersão, aprendizado, ensino, o quão mágico é estar aqui no Hospital de Amor, conexão é tudo, assim. Então, ao longo da nossa carreira, a gente vai desenvolvendo algumas habilidades. Mas acho que a maior habilidade que ninguém vai tirar da gente é o quanto que a gente consegue se comunicar, se conectar e fazer mais e diferente. Então, acho que o Bootcamp mostra isso. Eu estou aqui muito graças ao Luiz e ao Gui, que me convidaram. Então, muito obrigada de antemão. Mas espero que a experiência tenha sido tão rica para vocês quanto está sendo para a gente aqui, porque é muito conhecimento, é muita coisa. Então, contem comigo. Trabalho com inovação em saúde há mais de 10 anos, então já vi bastante empreendedor, já vi bastante gente fazendo muita coisa legal. E, assim como o Bruno, a gente se apaixona por todos. A gente queria colocar todos num potinho. Mas, enfim, tem que criar asa e trabalhar nas prioridades. Obrigada. Boa, Carol, obrigado. Vou passar a palavra agora para o Pedro, da EMS. O que você veio fazendo no Bootcamp, Pedro? Quem é o Pedro? Conta para o pessoal. Beleza, muito obrigado, pessoal, boa tarde. Sou o Pedro Dias, sou barretense, caipirão, né? Sou casado com uma médica, cardiologista, sou pai da Helena, de 1 ano e 3 meses. De manhã vocês viram que eu vim de terno, depois eu fui ali em casa rapidinho, falei, tô cheio de startupeiro lá, vou colocar tênis e vim com o meu coletinho Faria Lima. E aí, então, fui ali rapidinho em casa, porque a Helena acordou 4h30 da manhã hoje, e aí minha esposa não conseguiu dormir. Estou aqui conectado, quem me conectou ao Arena foi o Dr. Luiz, já me conectou ao Gui, quando eu cheguei aqui eu já cheguei zoando ele, porque ele é Guilherme Sanches e a EMS é da família Sanches. Eu falei, cara, acho que você é o dono da EMS. Então, vim aqui aprender hoje com vocês e compartilhar um pouco e trazer um pouco da minha visão da gente sair um pouco da parte romântica e ir para a parte do negócio. Sim. Eu acho que essa é onde acho que eu vou contribuir um pouquinho com vocês hoje. Tá? Boa, Pedro. Obrigado. Eu gostaria de lançar aqui uma reflexão que já foi até levantada aqui em alguns momentos durante esse bootcamp, e também em algumas discussões, algumas conversas que a gente sempre tem, né? Durante o almoço, estava conversando com a Carla a respeito desse assunto também, e surgiu depois aqui. A gente tem um incentivo à pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A gente sabe que não é muita coisa, mas nós temos muitas iniciativas
que acontecem nas academias, nas bancadas, em pesquisa e desenvolvimento, que ficam dentro da academia, que não saem, que não se desenvolvem e não se transformam em um negócio. A gente também já falou aqui hoje sobre isso, por que isso acontece, né? Falta de estímulo, enfim, tem que descobrir também os porquês, né? E aí a gente vê aqui um exemplo da Incito, que é uma startup que nasceu basicamente em pesquisa, né, e desenvolvimento. Eu queria, Carol, que você contasse para a gente como que foi esse processo, assim, né? Pensando em academia, pesquisa e desenvolvimento, como que você se descobriu empreendedora, como que a Incito descobriu que de uma pesquisa eu poderia transformar isso num negócio, e como que foi esse processo de validação, desde a ideia até chegar no momento de mercado, que é o assunto que a gente está discutindo aqui nesse painel. Bom, excelente pergunta. Já adianto que foi um processo árduo. Foi comentado aqui no painel anterior que existe uma cultura no Brasil que ganhar dinheiro com ciência é feio, né? E eu vim dessa cultura. Então, eu, enquanto cientista dentro da universidade, eu não sei se a maioria era assim, né? Mas eu me considerava alienada com relação ao mercado. Eu sempre gostei de fazer pesquisa aplicada, então, diferente, né, da pesquisa básica, que gera conhecimento pelo conhecimento, eu sempre quis resolver problemas científicos. Então, desde a minha iniciação científica, depois no mestrado e no doutorado, sempre tentando achar soluções para problemas, né, que eu achava relevantes. No entanto, na minha cabeça, eu pensava que a ciência tinha que ser uma coisa, e ainda penso, né, que tem que ser uma coisa que tem que dar acesso a todo mundo, que essas soluções têm que chegar a todos, né, que não tem que ficar na mão de uma minoria. E eu não, tipo, não me imaginava ganhando dinheiro com ciência, de maneira alguma. Eu me imaginava desenvolvendo coisas lá na bancada da universidade para chegarem no mercado como se fosse um passe de mágicos, né? Eu acho que eu nunca tinha pensado em como que seria essa ponte, como que seria essa transição, e eu nunca tinha pensado que sempre tem alguém pagando por isso, né? Para mim era tudo meio que mágica. E aí eu fiz o mestrado, o doutorado, já nessa linha de pesquisa que hoje faz parte da Incito, né, que é o core da Incito, que é usar a célula-tronco para tratar feridas complexas. E quando eu terminei meu doutorado, infelizmente, na metade do meu doutorado, o Dr. Júlio Voltarelli, que foi meu orientador, faleceu, e era uma linha de pesquisa meio única, tanto dentro do laboratório quanto aqui na Universidade de São Paulo, e o nosso plano era seguir no pós-doc, né? Só que aí, com o falecimento dele, eu me senti meio órfã na linha de pesquisa. Eu falei, gente, quem que vai topar fazer isso comigo? Então, no doutorado, a gente tinha depositado uma primeira patente de um primeiro biocurativo com células-tronco para tratar queimaduras. E quando eu fui conversar com o chefe do meu departamento, que é o professor João Santana, ele falou, Carol, por que você não pede um PIP? Que não sei se todo mundo sabe, né? Que é o Programa de Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa, da FAPESP, que é a Fundação de Agência de Fomento à Pesquisa aqui do Estado de São Paulo. Eu olhei e falei assim, não quero ganhar dinheiro com isso, onde já se viu, né? Não é assim que as coisas funcionam, tal. Depois de um tempo eu olhei para aquele edital de novo e comecei a ter uma mudança ali do meu mindset. Eu olhei e falei assim, peraí, eu acho que esse é o caminho que eu tenho para levar esse produto que eu desenvolvi na bancada da universidade para o mercado, né? Qual outro caminho seria viável, né? Um cientista nunca iria lá bater na porta do BNDES, pegar um financiamento, falar, eu tenho uma ideia, que eu não sei se vai dar certo ou não vai, né? A gente não tem esse background de negócios. Hoje está mudando um pouco, mas eu, por exemplo, não tive nenhuma disciplina de inovação, de empreendedorismo na universidade. E aí, quando eu olhei para o edital da FAPESP, eu falei, bom, eu acho que é um lugar onde eu consigo estar, né? Eu consigo escrever um projeto de pesquisa, eu consigo mostrar a necessidade que o mercado tem, e foi aí que tudo começou. Então, assim, sempre com um pezinho mais na pesquisa do que com o pé no mercado, e com o decorrer, né, da pesquisa, eu pedi a FAPESP, fundei a Incito, não sabia abrir uma empresa, não sabia o que era um modelo de negócio, comecei a buscar a capacitação,
E fui meio que migrando, né? Deixando de estar mais para o lado da bancada e menos para o mercado, né? Mas é um aprendizado, ainda estou aprendendo, né? Eu acho que talvez no próximo bootcamp eu conte um pedaço a mais da história, mas não é um processo fácil, porque a gente não tem incentivo para isso, né? E aí uma missão da Incito também não deixa de ser incentivar outros projetos a saírem também da bancada, porque como vocês falaram aqui, na universidade a gente tem coisas incríveis que tendem a ficar esquecidas, né? Ou publicadas em artigos científicos. E a gente tem aí, do outro lado, um monte de gente precisando daquilo que está lá na bancada. Então, acho que debates como esse são muito importantes para que a gente incentive e plante novas sementinhas aí nos outros cientistas. Boa, Carol. Antes de tudo, existe um comportamento empreendedor, né? A gente está falando bastante aqui de pesquisa, de negócio, né? Mas por trás de cada negócio tem pessoas. E pessoas são empreendedoras, não negócios são empreendedores, né? E, graças a Deus, a gente consegue aprender a empreender. Esse é o nome de um curso que existe no Sebrae há anos. Não tem mais, mas antigamente existia o curso Aprender a Empreender, que ensinava o comportamento empreendedor, mas hoje existe o Empretec, né? Não sei quem aqui já ouviu falar do Empretec. Quem é Empreteco aqui? Temos alguns aqui, tá? O Empretec ensina você a ser empreendedor, né? Então, a gente pode aprender. Ainda falando sobre esse assunto de comportamento, Gisele, eu vejo que você, como médica, talvez também não tenha tido isso como parte da tua educação, da tua formação em medicina, né? Acredito que não se ensina tanto empreendedorismo e inovação nas salas de aulas. Isso não só em medicina, mas acho que em todas as áreas, talvez. Um pouquinho ali em administração, eu sou formado em administração. Tive muito pouco de inovação e empreendedorismo, acho que um semestre durante 4 anos de faculdade. Mas eu queria saber de você o seguinte, em quem você se inspirou para pensar no seu negócio? Você tem algum modelo de negócio que você já conhecia anteriormente e que você também contasse um pouco dessa trajetória, desde o momento da ideação até você identificar, opa, peraí, isso aqui pode virar um negócio e um negócio que pode ir para mercado. Você deve ter passado por algumas dificuldades aí também nesse processo todo, né? Você poderia contar para a gente um pouco como foi essa jornada e como está sendo essa jornada ainda, né? Que a jornada nunca termina, né? Exatamente. Foi muito bom você ter colocado isso. Realmente a gente não aprende nada, né? Assim, não aprendi nada durante a faculdade. Não tinha essa visão empreendedora. Essa visão empreendedora veio nos últimos anos, com vários desafios no caminho. Quando eu tive a ideia de fazer o bebê simulador, era para o meu próprio treinamento. E aí eu comecei a perceber o potencial quando os meus colegas treinavam comigo, que eram os residentes mais jovens do que eu. Eu tive a ideia, eu era R4, né? Neurocirurgia são 5 anos. E como eu comecei a ver que os meus colegas mais novos estavam aprendendo, falei, puxa, mas espera, então isso pode ser muito legal, porque várias pessoas podem aprender. Quando eu terminei a residência e comecei a aplicar, e depois, 2 anos depois, eu me tornei preceptora de residente, eu comecei a aplicar o treinamento e via claramente a evolução deles no intraoperatório. Então, eu comecei a perceber, em 2014, né, a gente começou a perceber que, puxa, vamos fazer isso um pouco maior. Eu recebi vários nãos, não pensei de forma empreendedora no começo, eu pensei como projeto científico, que era o que eu tinha conhecimento da minha formação no Unicamp. Então, eu desenhei um projeto como um projeto de pós-graduação, apresentei para várias faculdades no Brasil, mas não temos recurso, mas é difícil. E aí eu fui até Harvard, quando eu fui fazer um fellowship lá, e conheci o professor Benjamin Worth. E esse professor, ele me estimulou muito. Ele falou, nossa, eu estou esperando um modelo desse, de um bebê, há muito tempo. Então, me estimulou muito cientificamente. Foi quando eu fui buscar apoio da iniciativa privada para começar a desenvolver esse modelo. Então, eu tive a ideia, eu desenvolvi anatomia e tinha que buscar artistas, tinha que buscar pessoas para poder desenvolver. E na época não era tão clássico igual hoje a impressão 3D, que é muito mais fácil, né? Você imprime. Era bem manual mesmo, era molde,
A gente fazia volumetria nas imagens e aí passava as dimensões para que eles pudessem reproduzir. Era bem assim, artesanal, né? E eu acho que a grande virada mesmo foi com o estímulo desse professor. Eu comecei a aplicar com meus residentes como preceptora, comecei a ver essa abreviação significativa da curva de aprendizado. E aí fui buscar apoio, né, tentar ter um recurso da iniciativa privada e algumas parcerias, né, com algumas empresas que já tinham desenvolvimento de simuladores. Mas nessa trajetória foram vários desafios, até receber contratos em que eu doava, não era nem, sabe, doava a propriedade intelectual e comercial do bebê que eu tive a ideia. Quando eu recebi esse contrato, eu falei, meu Deus, como assim? Com uma das primeiras empresas que eu desenvolvi o bebê simulador em parceria. Aí isso começou a me alertar que eu tinha que aprender mais sobre o mundo do empreendedorismo, o que isso significa. Então foi aí que eu falei, não, eu vou fundar a própria empresa e eu sei o processo, eu tenho a ideia, eu vou fazer por mim mesma. Ainda tem vários desafios, eu estou aprendendo. Eu fiz um programa muito bacana que chama Future Females, que é um programa, uma parceria inglesa com o Brasil, em que a gente aprende, né, todos os passos de ser um empreendedor e como isso é desafiador, as questões legais e como que nós temos que lidar com elas. Então, mas foi um aprendizado recente, né? Se a gente for pensar, nos últimos 6 anos, 7 anos. Então, um aprendizado bem recente de todas as nuances do empreendedorismo. E é algo muito importante, que é o que você colocou. Eu acho que trazer essa educação, hoje a nova geração já tem uma visão diferenciada, né? Mas trazer mais para as faculdades, preparar esses jovens, né, para enfrentarem a inovação, o mundo do empreendedorismo, se for a vontade deles de associar, por exemplo, na carreira médica. Então, eu acredito que seja algo que deva ser associado, sim. É muito fácil, né, a jornada. Chega-se muito rápido esse resultado, né? Nem fale, é muito desafiador, né? Pois é, e aproveitando essa fala tua, Gisele, eu queria falar sobre justamente esse assunto, né, do tempo do empreender até coletar resultados, né, assim. Eu sou mentor de algumas startups, já fiz várias mentorias, né? A gente está no indo para o 5º programa de aceleração de Health Techs, em parceria com a Arena, o Hospital de Amor, né? E lá no Sebrae a gente também tem mais 29 programas que apoiam as startups desde a ideação até a internacionalização. Algumas de vocês já passaram por alguns desses programas. E a principal coisa que acontece durante as mentorias, durante os programas, é quando eu vou começar a ganhar dinheiro. Essa é uma grande questão que a maioria que quer empreender, que quer ter uma startup, muitas vezes não sabe qual é essa jornada, qual é esse caminho para se chegar até esse momento de emissão da primeira nota fiscal e, daí por diante, começar a ganhar mercado e escalar cada vez mais. E aí, sem ansiedade, Carol, eu queria que você fosse bem direta. Assim, você tem muita experiência também com mentorias, né? Esse sonho é verdade, é real, assim, é fácil chegar? Qual é o processo que você consegue descrever? E o que, sendo bem direto, assim, qual é a dica que você dá, qual é a orientação que você dá para as startups que querem emitir a primeira nota fiscal, mas ainda estão naquele mundo de Bob fantasiando as coisas? Não tem ansiedade. Boa. Palmas para Carol. Não, antes vou ser bem direta, mas vocês estão falando, eu estou na minha cabeça. Quem não leu, tentem encontrar esse livro, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Quem não leu, empreendedor, por favor, leiam esse livro. Vocês vão parar de romantizar a inovação. Ou então faça uma mentoria com o Guilherme Sanches. Eu faço uma mentoria com o Guilherme Sanches. Se é porrada, a gente sabe. Bom, eu acho que o Uber não ganha dinheiro ainda. O Uber fecha no prejuízo. Então, obviamente, a gente não pode ser hipócrita. O dinheiro é extremamente importante. A gente precisa
retroalimentar a nossa startup e a gente precisa se sustentar e ter uma vida e tudo mais. Mas o grande ponto é não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema que você quer resolver. Eu acho que se você tiver um propósito muito claro do que você quer fazer e do que você quer resolver no ecossistema, na sociedade, as coisas vêm como consequência. Não vai ser fácil. Acho que não tem nenhum empreendedor que eu mentorei nesse tempo que falou: Carol, comecei ontem, estou ganhando R$1 milhão. Não tem. E às vezes a gente... Por que eu falei de não seja ansioso, né? A gente vai em mentoria, é muito bom ouvir, só que vocês precisam filtrar o que vocês escutam também, porque alguns vão falar para vocês assim: já procurou investidor? Só que, de repente, você está no começo de uma startup, de uma ideação, você sabe o que você quer resolver, mas você ainda não tem um produto claro, você não conseguiu desenvolver a ideia. Aí você vai trazer um investidor que vai ser seu chefe, vai fazer você pivotar e mudou todo o seu propósito, aí você não ganha dinheiro mesmo. Não estou falando que é certo ou errado ter investidor no começo, ou no meio, ou no fim. Só estou querendo dizer que tenham claro o que vocês querem resolver, baby steps. De manhã os meninos falaram, né? É uma maratona, não é uma sprint. Então, vai ser consequência, vai ganhar a primeira notinha fiscal ali. Talvez você vai ter que passar por uma aceleração ou uma incubação dentro de uma companhia como o Hospital de Amor, que tenha fit com o seu negócio. E, às vezes, eu já falei para alguns mentorados meus, abra mão do dinheiro por uma vez. Experimente os dados, experimente testar, experimente provar o seu valor, que vai ser uma hora, vai ser consequência, e vai conseguir emitir a nota. E aí coloca um budget lá para a gente. Né? Boa, Carol. Vou aproveitar que a Carol acabou falando de grana, né, que nem sempre é tudo. E, muitas vezes, o founder da startup ele fica muito de olho nisso. Né? Conseguir o primeiro investidor, conseguir captar, conseguir fomento, enfim. Mas isso não é tudo. Né? Se preocupa em resolver primeiro. Vamos fazer a lição de casa primeiro. Né? Vamos entender como o meu problema resolve. Aliás, como a minha solução resolve o problema, e se isso é um problema de fato, se esse problema é um problema geral, se não é só meu, ou se é de poucas pessoas. Eu sei que o Pedro tem feito um mapeamento aí do ecossistema de inovação em saúde, né? E aí, nessa pegada, o que você tem identificado, Pedro, junto a esse mapeamento que você tem feito aí na EMS? E se você tem identificado essas ansiedades da startup ou dos negócios inovadores em se conectar diretamente, tipo, acabei de ter uma ideia, eu já quero me conectar com a EMS, com a Johnson, sabe, esse negócio? Ou você conhece alguém lá na Johnson para me indicar? Você conhece alguém lá na Roche para me indicar? O cara acabou de ter a ideia dele, nem modelou o negócio ainda. Isso é uma realidade no mercado? Você tem identificado essas coisas acontecendo? É isso mesmo? 100 vezes isso que você está dizendo. Vamos lá. Vamos tirar a pauta ansiedade da discussão, porque senão a gente vai ficar falando quem toma Vivance ou toma Patis para dormir. Vivance para ter foco e Patis para dormir, entende? Aí eu vou falar, vamos tomar Condres Performa. Aí eu trouxe para vocês tomarem, tá? Para melhorar a performance aqui, de vocês. Já estou aproveitando que estou aqui fazendo um merchan. Cara, eu encontrei várias pessoas aqui que falaram, cara, eu te mandei mensagem pelo LinkedIn e você está aqui agora. Beleza, estou, está tudo bem. Mas parem de ficar muito romantizando as coisas, porque assim, a minha pergunta de manhã, quando eu não conseguia falar muito inglês, eu consigo mais ouvir e escrever e também, sobretudo, entender, mas tenho ainda um pouco de dificuldade em falar. Que assim, se nós somos um país onde tem 220 milhões de pessoas e eu tenho 90 mil farmácias e o mercado farmacêutico ele cresce 10% ao ano, na casa de 10, 11% ao ano, o meu acionista ele pede para eu crescer 30% ao ano. Ele pede para eu crescer de tamanho, dobrar de tamanho a cada 4 anos. A gente vai crescer agora esse ano 28%. O ano que vem, ele já falou assim, cara, eu quero que vocês cresçam 34. Nós ficamos 2 dias num evento agora, final de resultado de 2022 e plano 2023. Ele quer crescer 34%. E aí? O quê? Como? Vou ficar tomando Patis? Às vezes eu tomo também.
né? Mas, vamos lá. Dado tudo isso, mostrar para vocês que a gente tem que... Vamos lá, quem que é startupeiro aqui? Levanta a mão aí, fazendo favor. Quem que é médico aqui? Quem que é profissional de saúde? É que tem não médicos, entende? Sabe? Eu sou profissional de saúde também, sou farmacêutico, fiz farmácia, depois eu fui estudar na Unicamp. Cara, a gente não sabe nada, né, sobre negócio em si. Aí eu fiz o caminho inverso, sabe? Tipo, eu comecei como infoprodutor, aí eu ganhava dinheiro pra caramba, e aí eu falei, eu quero ir para o mundo corporativo. Aí eles foram lá e fizeram uma aquisição da minha empresa. E aí me tornaram diretor de inovação com a pandemia. E o que a gente teve que fazer? O que a indústria farmacêutica aprendeu rapidinho, assim, sabe, para não ficar muito prolixo e também não ficar falando muito de mim e do negócio. Imagine que a indústria farmacêutica ela tem vários pontos de contato com o médico ou com o profissional ou outro profissional de saúde, seja o farmacêutico ou o dentista e XPTO. Então, você faz eventos, congressos, feiras, workshops, simpósios e whatever, e você vai lá e vem a pandemia e, pum, explode tudo. Né? Não estou falando que a pandemia passou, mas a forma como nós tínhamos que mudar e conversar com esses profissionais alterou. E aí a gente cria a Academia NC para levar conteúdos técnicos científicos para os farmacêuticos e para os balconistas, que são muito importantes para o nosso negócio. Né? Quem aqui já chegou numa farmácia com uma prescrição médica e o balconista ou farmacêutico quis fazer a intercambiabilidade do receituário? Todo mundo, né? Faz parte disso, faz parte. O genérico está aí para isso, para dar acesso à população brasileira. Na Lei 9747 de 1998, de 1999, ela fala que tem que ser, no mínimo, 35% mais barato que o referência. Então, a gente vive isso todos os dias. Aí tem a RDC 58 de 2014, que fala sobre a intercambiabilidade dos medicamentos similares equivalentes. Tá, por que eu estou discursando tanto assim? Porque vocês precisam entender que o mercado ele vai crescer, ele é soberano. É isso que eu quero dizer. O mercado é soberano. Por que o grupo NC, a holding, Pharma, ele tem EMS, Germed, Legrand, Nova Química, Multilab, Brace, RBBL, que é a nova indústria farmacêutica, que é da plataforma GLP-1, liraglutida, semaglutida, que vai ser concorrente do Ozempic, né? É só uma questão de tempo, pessoal. O FDA estava lá em Hortolândia esses dias, e a gente fatura 8 bilhões de reais por isso, sabe? Tipo, para entender por que a gente tem uma estratégia da dominância. Eu quero estar em todos os lugares ao mesmo tempo e eu tenho um overlap de clientes. Overlap é uma sobreposição de clientes, eu vendo para as mesmas 90 mil farmácias, as mesmas moléculas e para os mesmos clientes. Então, eles têm essa estratégia. Está fazendo sentido isso que eu estou dizendo para vocês ou não? Tá? Então, isso rola também um senso de competição entre as unidades de negócio. Rola também um senso de disputa. Rola também um clima que, ao invés da gente ficar falando de ansiedade, Carol, a gente rola um tantão de ego e vaidade, né? E aí a gente precisa controlar isso. Eu acho que o ego é a vaidade que vai trazendo a ansiedade para a gente. No mundo corporativo é cheio disso. Bom, vou passar a bola para não ficar falando muito aqui, depois a gente bate mais um papo. Legal, Pedro. Então, assim, não para mudar de assunto, mas a gente vê assim, esses estudos, né? A gente vê essa ansiedade, como eu falei, da startup de se isso conectar. Que eu falei para parar de falar de ansiedade, vamos falar de resultado. De se conectar com grandes corporates, enfim, de chegar logo em ter resultado, né? Mas para a gente desmistificar tudo isso, assim, e dizer para as startups o que uma corporate, ou por que uma corporate busca no mercado soluções inovadoras, ou então se conectar com startups. Qual é a visão de corporate nesse sentido? Sim. E para o Pedro também. Boa. Vamos lá. Vou até puxar o gancho da pergunta que você fez anteriormente. As startups procuram muito as empresas, eu acho que tem duas coisas importantes, assim. Uma coisa é procurar a Carol, que trabalha numa indústria,
para poder mentorar e poder contar um pouquinho como que é o mercado, as dificuldades do mercado. Acho extremamente genuíno. Outra coisa é, eu não tenho nem MVP e eu vou procurar Johnson & Johnson para entregar um projeto. Acho que tem essas diferenças, assim, e entender claramente a relação comercial da relação de entendimento de business. Vai depender muito do momento da startup. E aí, respondendo a essa pergunta, é justamente nesse ponto. Então, para a corporate faz muito sentido trabalhar com startups, porque meu core business não é o que muitos de vocês fazem, mas, ao mesmo tempo, pode disruptar o meu próprio negócio, vai alavancar, com certeza, o ecossistema, eu vou fomentar a inovação, eu vou ter parcerias estratégicas com clientes meus, que é um pouco do que o Bruno falou, eu vou ter vantagem para a corporação, para a indústria, para a startup. E acho que o ponto de vista do olhar da startup é, se eu vou bater na porta de uma empresa, tenha claro se ela precisa daquilo. Eu acho muito legal o que a Arena faz aqui de ter as teses, né? Então, ela não vai bater, ela não vai falar, cara, não quero você, mas agora não faz sentido nessas teses. E acho que esse equilíbrio de entendimento dos dois lados é muito importante para uma relação saudável entre corporação e startup. E entender a maturidade da empresa também. Poxa, mas é a Johnson & Johnson, como ela não me quer? Não, mas, de repente, eu não tenho maturidade para trabalhar com uma startup como a das meninas, que é incrível, só que, além de software, ela envolve hardware, ela envolve FDA, ela envolve Anvisa. Como que eu faço tudo isso? Então, eu, do lado da corporação, preciso ter um entendimento muito claro. Tenho certeza que, se eu colocasse a Gisele e a Carol dentro da Johnson, a gente ia fazendo modelos incríveis de negócio. Mas como que eu testo, como que eu valido? Eu agora não é nem startup, a startup validou. Mas como que eu vou usar isso? Como que eu vou criar uma nova tecnologia e entregar um valor para o meu cliente e acompanhar tudo isso? Porque lembra que a gente falou do anticorpo? Eu tenho que mover uma companhia inteira para entender que a Incito ou que a EduSim são soluções que vão capacitar mais meus médicos, vão me dar acesso, eu vou ter uma cura de doenças de pele muito mais rápida, por exemplo, e não entrando no detalhe da solução das meninas. Mas é justamente esse equilíbrio de... Entenda que a gente também é uma startup no fim do dia. A gente também tem níveis de maturidade. Um transatlântico. É né? um transatlântico tentando ser uma startup, tentando se movimentar junto com vocês. Então, acho que... Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas para explanar um pouquinho nesse sentido. Legal. Tem um ponto de vista, Pedro? Tenho, total. Para contribuir com a Carol, é um transatlântico. E os acionistas querem que é um transatlântico com velocidade de jet ski, né? Em alguns momentos a gente tem que rodar o transatlântico e não deixar o Titanic afundar. Os agentes de inovação pegam o jet ski, vai e depois volta para o transatlântico. Sabe? Mas, assim, então, o que eu vejo que vocês... Vou contar um pouco das nossas dores. Vamos direto para o game. Estava conversando com algumas pessoas durante o almoço. O que nós, indústria farmacêutica, precisamos? Então, vou trazer exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, a MS Saúde. A MS Saúde é uma plataforma que, se você lá cadastrar www.mssaude.com.br, não estou fazendo marketing aqui, não, tá? Estou contando as dores mesmo. Se ficar fazendo autopromoção de mim, eu vou ficar falando também que eu tenho 2 livros publicados. Eu também tenho, realmente. Mas, então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu tenho o MS Saúde lá e eu começo a acompanhar quais são as moléculas que eu mais vendo. E dentro dessas moléculas que eu mais vendo, eu tenho produtos que são para crônicos, por exemplo, que tem um nível de dropout gigantesco. Então, como que um cara que ele é hipertenso, dislipidêmico, para quem não sabe, é hipertenso, estou falando das startups, é pressão alta, o cara que é dislipidêmico tem colesterol alterado e ele tem diabetes, ele começa a consumir um produto e depois de 3 meses eu tenho um dropout gigantesco, de 40%, 50%. Dropout, né, para quem não sabe, o cara deixa de tomar o produto dele. Então, ele deixa de tomar o produto dele. Ou eu estou perdendo para o meu concorrente, e qual é a causa raiz disso? Então, qual é o PDCA que a gente vai rodar ali para identificar a causa raiz disso e ver se eu estou perdendo para o meu mercado ou esse cara está deixando de tomar o medicamento dele? Né? A gente sabe, galera, que pessoas na maioridade, acima de 60 anos, tomam 5 medicamentos por dia, em média, e o cara toma tudo medicamento branquinho. E aí? Né? Ontem a gente soltou na IPTV, em Campinas, pessoas que tinham dificuldade, que pegavam uma cápsula
né, que que é para ser absorvida em outro local do nosso sistema, que abre a cápsula e joga o pozinho da cápsula dentro da água e toma. Ainda saiu ontem na PTV, né? Nós estamos nisso ainda. Então, o cara ainda não sabe que são formas farmacêuticas diferentes, porque são absorvidas em lugares diferentes, e a gente está numa população assim ainda. E às vezes a gente quer resolver, ficar rocket science, sabe? Ficar falando que foguete não dá ré. Pelo amor de Deus. Faz sentido isso ou não? Sabe? Vamos fazer o arroz com feijão bem feito. Temos perguntas. O Nixon levantou a mão primeiro, Antônio, você permite? Oi, Henrique, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Gisele sobre a questão de prototipar, que ela teve essa experiência com hardware e software. É muito claro o momento que se chegou a um protótipo e o momento que se chegou ao MVP, ele fica claro, ele berra na sua cara e fala, estou pronto para ser testado. Como é que é esse processo? E aí, chegar ao ponto que o Pedro tinha falado, o negócio enxerga esse protótipo como uma possibilidade logo de cara? Como é que é isso? Legal, obrigada pela pergunta. A estratégia que eu utilizei, como é o mercado médico, é um produto que tem que ser colocado com total, claro, responsabilidade, né? Inclusive porque nós estamos falando de educação médica, nós estamos falando de formação de futuros cirurgiões, né? Que foi assim que a gente começou. Então, o MVP, eu tive a ideia de testá-lo com os maiores experts. Então, como que eu fiz o teste, a validação dele, né? Foi uma validação mercadológica, além de científica. Então, eu desenvolvi o protótipo, para mim estava bom, mas daí não... É uma visão enviesada, né? Eu poderia achar bom e alguém que tem muita experiência não achar, ou não achar apropriado, ou não achar que seria importante para o treinamento. Então, o que eu fiz? No primeiro momento, eu fiz um teste com neurocirurgiões e cirurgiões plásticos, porque eu validei 2 modelos, porque eu acabei fazendo 2 bebês diferentes. Eu fiz um bebê com hidrocefalia e o outro com crânioestenose, né, que é uma malformação craniana. Então, no primeiro momento, eu validei cientificamente, mercadologicamente, de forma indireta, com esses 2 grupos nacionais. Então, são professores renomados, com anos de experiência, né, nas técnicas. Então, eles testaram o bebê, testaram com os instrumentais reais, e aí, no final, eles davam a avaliação deles. E essa avaliação ela era anônima, né? Então, de forma que estariam abertas a críticas, e eles teceriam considerações. E a gente fez uma análise dessas informações, desse questionário, vendo se precisaria fazer modificações antes de iniciar a ida para o mercado ou não. O modelo já estava pronto. Em um deles, a gente fez algumas modificações de material, porque eles falaram que estava endurecido, que aquilo ali poderia dar uma falsa sensação de que o aluno precisava colocar muita força, quando, na verdade, no paciente real não era. Então, quer dizer, foi uma análise muito importante que fez a gente rever. Então, a gente reviu essas mudanças, depois essas considerações, depois que nós revimos, nós fomos para o teste internacional. E aí era um degrau a mais da validação, porque nós reunimos médicos mais renomados aí no mundo, e eu consegui fazer em alguns congressos internacionais essa validação, aproveitando que estava todo mundo lá. Então, eu levei os modelos e nós fizemos a validação, tanto do virtual quanto do realístico. O virtual, como era algo que não envolvia feedback tátil, né, então foi aprovado porque era mais uma visualização tridimensional, né? Primeiro o aluno coloca o óculos, visualiza a cirurgia, o passo a passo, e depois vai para o modelo físico. O físico era o grande desafio. Depois que nós passamos por essa validação internacional, né, que aí nós escolhemos as maiores referências mesmo de professores, aí foi para o mercado. E aí acabou que, assim, foi algo bacana, porque abriu o mercado internacional, porque esses próprios professores que desenvolviam curso, eles solicitam hoje os bebês. E a gente tem um certo problema, eu vou até compartilhar com vocês umas situações engraçadas, porque eu já tive problema na imigração, porque eu tentei entrar com os bebês, isso na fase
E assim, não era nem produto, gente, era protótipo total. O tráfico de criança. Gente, porque eu botei na mala e despachei. Fui plena, né? Para levar para o professor Woff ver. Só que na época eu não tinha publicado nada. Assim, era protótipo total. E era um bebezinho, eu fiz um bebezinho. Aliás, muito feinho, por sinal, mas né, era só para constar. Botei na mala, tá. Cheguei lá, eles me pararam e falaram, não, porque você está levando um crânio de uma criança dentro de uma boneca. Eu falei, moço, não, isso é um simulador. Aí tentei explicar, falei, não, mano, raio-x é igualzinho e tal. Expliquei, mas tive que depois justificar, mostrei e-mails da faculdade, né, que eu estava em contato com o professor, não fui presa. Mas isso, por exemplo, quando a gente vai despachar, agora voltando, né, para o mercado internacional, tem toda uma série de coisas, inclusive mostrando que ali é um simulador, tem todo um processo diferenciado, porque senão para. Porque os crânios são iguaizinhos, gente, é muito legal até. Mas assim, fica igual mesmo, e se não para no aeroporto, não chega para o curso em questão. Então, todos esses desafios, né, esse passo a passo, para poder chegar no mercado que é um pouco mais complexo, né, que envolve, né, essas várias fases. Eu acho que a validação com experts foi uma atitude acertada nesse processo. Boa, Gisele. Temos mais uma pergunta ali do Antônio, depois aqui na frente. Eu tenho para a Carol e para o Pedro. A gente já se conhece, Pedro, conversamos algumas vezes. Mas, Carol, olha que interessante. Eu vou citar porque eu tenho a fonte, né? Eu falei com o Manuel, da Redpoint, que foi o principal investidor da Memed. A Memed é um case muito interessante. Né? Ela simplesmente foi vendida por 300 milhões de reais sem ganhar um centavo. Isso é real, ouvi do investidor isso. E o que foi de diferencial nesse case? Eu acho muito difícil acontecer. Eles receberam investimento um pouquinho antes da pandemia. Conseguiram montar um time comercial e entraram em tudo que tem API de software, seja software bom, ruim, entraram lá e geraram prescrição e aderência médica com 100 mil médicos. A DASA foi lá e entendeu que eles tinham um valor muito grande para agregar e compraram, fizeram o êxito da empresa. Então, é muito assim, a gente entende que a gente tem que ter foco no empreendimento e na solução da dor, mas, muitas vezes, falta musculatura para a gente ganhar mercado. E aí vem uma situação como essa que eu evidenciei do Sebrae, aqui de Barretos, né, que nos dá, né, dentro de um modelo justo, né, sem participação até no equity, de nos ajudar em acelerar. Isso é um ponto importante para a gente discutir. Pedro, eu vou tomar essa liberdade e vou jogar muita lenha na fogueira, porque esse mercado eu trabalho há muito tempo e trabalho com farmacologia também. Nós temos situações muito críticas nesse mercado, é um mercado gigantesco. Nós temos um médico que fideliza a intenção prescritiva dele, porque ele entende que aquele princípio terapêutico tem mais efetividade na resposta ao tratamento. E daí esse paciente vai para um PDV e temos um profissional lá que muitas vezes é trabalhado para a indústria de genéricos, aí temos, e essa intenção prescritiva da intenção do médico, né, é alterada e manipulada na farmácia. São situações que a gente entende, né, que muda-se. Ah, mas aí nós temos um outro problema. Eu fui na Sociedade Brasileira de Cardiologia e eu ouvi de um amigo meu, não vou citar, 80% dos médicos estavam lá, né, porque a indústria ajudou. Né? Então, nós temos um médico que a gente não sabe até que ponto ele fideliza essa intenção em função da eficácia terapêutica ou da visitação médica. Temos, na ponta final, um paciente que, muitas vezes, sem buscar a mudança do medicamento, aí é que vai, porque, tudo bem, né? Você pode até... Ele tem o princípio da intercambiabilidade, mas essa troca não pode ser criminosa. Você fazer a mudança sem que esse paciente... Não, eu quero o medicamento. Não, mas esse daqui é melhor. Porque por trás tem a indústria. Esse é um ponto importante. Olha, vamos falar em termos de mercado.
Eu tenho aqui um profissional de 14 anos de Close-Up 16, que trabalhou e sabe o que é pesquisa de mercado. Vocês sabem quem que é o principal prescritor, médico prescritor no Paraná? É o médico com CRM 22. É o maior prescritor. Esse é o dado que o balconista pega e passa para a indústria. Só que tem um detalhe. Esse médico faleceu há quanto tempo? 1988. Vocês entendem? Eu estou falando isso para o mercado, porque é uma oportunidade muito grande da gente trazer uma informação fidedigna para a indústria. Né? Enfim, cara, eu quero acurácia nisso para melhorar, né, a condição da terapêutica e a condição da dispensação médica, que é uma baita dor, porque esse profissional aqui da ponta passa a ser conivente com o erro da ponta inicial. Nós tivemos um colega aí que falou que nós, aqui em 2050, nós vamos ter um índice de infecção que vai ser muito grande, porque o médico não sabe prescrever antibiótico. Simples assim. Então, são situações e pontos que eu acho que a indústria tem um papel fundamental na educação médica. A ANC tem um papel significativo, Roche, enfim, né, tem que mudar, né, esse mindset. Né? E também o mercado tem que entender que nós temos uma população vitimizada, que morre por questão de muito medicamento. O primeiro MVP na Santa Casa, em 2017, nós tivemos paciente, eu cataloguei isso, está lá. 8 medicamentos, um interagindo com o outro. O paciente estava indo a óbito porque o médico não sabia o que o outro fazia. Então, são situações e dores para a gente resolver muito significativas. E esse momento aqui é muito oportuno para todos nós. Passa a palavra aí. Rapaz, Eu tenho que... Não, não. Tô estudando o que ele perguntou no começo. é muito sensível o que ele pergunta. Muito. Mas vamos lá. Eu sou estilo Henrique Pedro, ainda Prata bem que para não tem que responder. traduzir, né? Não, fica Ainda tranquilo. bem que não tem que Luiz, me traduzir. ajuda. Só lembra, eu sou caipira de Barretos, eu estou no Hospital de Amor e eu sou estilo Henrique Prata para falar, tá bom? Então, eu acho que eu já falei, já entenderam. Então, vamos lá. Primeira coisa, sobre educação médica. É de extrema importância e relevância o médico se estudar cada vez mais. A minha esposa, a Gabi, está aqui, minha madrinha de casamento, mamãe do Miguel, prima da minha esposa, sabe o quanto ela é comprometida, fez IANSP, fez Dante Pazanese, fez Beneficência Portuguesa, estuda pra caramba, mas eu vou falar com um exemplo que eu tenho em casa, para não falar do outro, tá? Você sabia que a maioria dos médicos, no caso da minha esposa, prescrevem medicamentos similares, achando que está prescrevendo referência? Sim ou não? Então, primeira coisa é saber o que é referência, o que é genérico, o que é similar. O cara só sabe o que é genérico porque tem uma tarja amarela escrito G de medicamento genérico, porque a lei pede. Vamos dar um exemplo clássico agora disso, que aconteceu no mercado recentemente, com a queda da lei da extensão das patentes, né? O artigo 40 do parágrafo único. Eu posso citar nome de empresas aqui ou não? Posso ou não? Guilherme falou que sim. Posso? Então, vamos lá. A Bayer tem um Xarelto, não tem? Então, o Xarelto é um anticoagulante. A minha mãe é usuária crônica de Xarelto, que ela teve 2 ou 3 episódios de TVP, um episódio de TEP, e aí, para quem não sabe, é tromboembolia venosa e tromboembolia pulmonar. Ela quase morreu, e aí eu tive que ir até a farmácia toda vez, e aí tinha um PBM lá, que eu tinha que comprar 3 caixinhas. PBM, para quem não sabe, é o Programa de Benefício ao Medicamento, e aí eu tinha que comprar 3 caixinhas e eu pagava R$550. É caro, não é? Num país onde o salário mínimo é R$1.200, R$1.300 aí, pagar 550 pau em 3 medicamentos é difícil. Aí a gente vai lá e lança, né, conseguimos, né, nós e o mercado todo conseguimos fazer esse movimento e trabalhar por essa causa,
Nós, lembra da estratégia? EMS, Lagrange, Hermed, Nova Química, Multilab. A gente, no outro dia, lança a rivaroxabana. Lançou a rivaroxabana, e aí a gente lança a rivaroxabana genérico na EMS genéricos, no Germed e em outras unidades de negócio. Mas para a EMS prescrição, que tem o core visitação ao médico, a gente lança o Vinaxa. E já ouviram falar, quem é médico, sim, e quem, enfim, não médico, talvez não. Mas qual que é o problema? A indústria não está sendo nenhum negligente nisso. Pelo contrário, ela está dando acesso. Em relação às redes, ou às não redes, ou às farmácias como um todo, cada uma delas tem um modus operandi ou um estilo de trabalho. Aí não cabe a mim julgar se, a hora que você vai na farmácia do bairro, o cara oferece mais genérico ou similar do que o cara que tem a farmácia do centro. Né? Todas elas têm uma estratégia de negócio em si. Cada uma delas faz do que bem entender. Mas, sobretudo, a gente tem se preocupado bastante com o farmacêutico e o balconista. E, ó, eu sou farmacêutico. Tem preocupado muito, levantado muito essa bandeira em levar conteúdos técnicos científicos para essas pessoas. Muito, absolutamente muito, 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 muito. Quem que eu almocei hoje aqui? O cara está aqui? Almocei com o Nixon, almocei com o Cláudio. Cláudio, né? E com o Nixon. E aí, com mais uma outra pessoa de bebedouro, que eu não me recordo agora. Tá lá. Já foi. Tá? Então, a gente tem pensado muito nisso. Agora, sobre a estratégia do que a farmácia XYZ, cara, na boa, não vou falar agora, porque isso é um tema... Não posso citar nomes, né? Agora, sobre o dado da Close-Up, galera, para quem não sabe, tipo, Close-Up e a IQVIA são duas empresas que auditam o mercado farmacêutico no mundo e no Brasil, e a indústria farmacêutica compra esses dados do IQVIA e do Close-Up. Inclusive, Close-Up é o Paulo, não é? Paulo Paiva, né? Vou até falar para ele isso daí que você me falou. Vou ligar para ele na hora que eu sair daqui. E vou até checar. Por quê? A indústria compra esses dados e aí a gente tem um time de estratégia lá que pega todos esses dados e aí, a partir disso, cada unidade de negócio monta a sua respectiva estratégia de acordo com a necessidade do seu crescimento. Posto tudo isso, a gente vai continuar dando conteúdos médicos, preservando pela categoria do farmacêutico. A gente entende que o balconista é muito importante, a gente entende que o médico é muito importante, a gente entende esse mundo de prescrição eletrônica, né? Você falou da Memed, nós já contratamos o Joel uma vez, que é o CEO, para dar uma... É Joel, né, o nome dele, né? O CEO da Memed, para dar uma palestra para a gente. O Rafael, eu não sei, mas ele está no conselho agora, porque a empresa foi vendida. O cara é uma máquina, né? Mas assim, a gente foi lá e comprou a Nexodata, que virou Mevo. Então fica tranquilo. Nós temos parte da Nexodata. A gente só não fica anunciando isso no mercado, pessoal. Tá? Nós temos um family office e um time de M&A gigantesco que compra um monte de startup. Inclusive... tem, por exemplo, como o Tech Balance, salvo engano, que o idoso tem muita queda, né? E aí tem risco a fratura e tudo mais. E aí ele tem fratura de fêmur, que dá um maior problema para ele. Aí ele tem que operar, e a gente compra um monte de startup. Então, se vocês quiserem também serem adquiridos, fiquem à vontade para passar o contato para a gente, viu? Eu vou dar um spoiler aqui, eu estou sendo muito prolixo. A gente... Você tem certeza disso? Não, fica tranquilo. Pegar o contato não significa que a MS vai comprar você. Eu não mando mensagem meia-noite. Eu optei por ter uma meta em 2023, que é ter vida. Né? E, dado tudo isso, a gente tem que entender o que está acontecendo, esses movimentos no mercado de saúde,
para ver se faz sentido, né? Uma coisa é mandar mensagem, outra coisa é acessar o LinkedIn, outra coisa é entender como a indústria pensa, o que ela quer e onde ela quer chegar. E de tudo que eu falei aqui hoje, que falei pra caramba, como é que vocês podem me ajudar a crescer? Ou quem de vocês pode me ajudar a crescer? Por quê? Já está no hype aí, ou nessas buzzwords que a galera da startup usa, né? Que receituário eletrônico já está na moda, aí agora tem um tal da bula digital, não tem? Tem a bula digital? Vocês médicos acreditam que vai mudar a vida do paciente, ele vai ter mais adesão ao tratamento ao ver pelo celular uma bula digital? Tipo um bulário, tipo um short report do produto, uma videoaula, ou explicando a interação medicamentosa. O que vocês acham sobre isso? Depende muito de como você entende essa aderência do paciente. Adesão, ele resolveu o problema de saúde dele. Não só isso, acho que tem uma questão de custo, tem muita coisa que pega a vida do usuário, paciente, né? Eu acho que dá um novo painel, né, Antônio? Com certeza. Ô, Antônio, posso complementar? Claro, que só virei o canhão para ele agora. Agora é aqui. Ô, Luiz, você pode fazer a tradução simultânea do Antônio? Antônio, eu vou puxar o começo do que você comentou, e eu falei um pouquinho antes. É importante entender que corporação vai te ajudar a desenvolver seu MVP e a fazer seu negócio para mercado. Eu tive experiência, enquanto eu estava na operadora com a Memed, e eu nem entendi por que ela não cobrava. Falei, mas como ela ganha dinheiro sem me cobrar? E depois que eu fui entender o modelo de negócio. Eu tive outro case, e não citando nomes, que a gente contratou uma startup, fez leverage gigante dela, e aí, em dado momento, a gente falou, cara, a gente vai ter que investir nesses caras. Colocamos em contrato, se a gente atingir X vidas, 50% é nosso. E eles toparam, e aí, no final do ano passado, meu Natal, eles foram comprados pela Raia. Fala o nome, por favor. Não. Depois você fala. Mas depois vocês entendem, depois eu conto no off aqui. Tá bom. Mas eles foram comprados 100% pela Raia. Então, é entender o seu momento como startup, entender os movimentos de mercado, como foi comentado aqui. A gente falava muito de conexão de Open Innovation, de startup, empresa para empresa. Hoje existe ecossistema com ecossistema. Então, o que a Raia está tendo um fundo com várias startups? O que ela está comprando? Startup de prescrição, startup de prontuário, startup de fisioterapia. Então, entender o movimento do mercado. Esse é um ponto. Outro ponto, para concluir sua resposta, eu vou jogar para a Carol, para me acharar. Ela hoje, se eu não me engano, a Incito, quando eu conheci a Incito há 2 meses atrás, ela estava no Supera Park. Acho que ela ainda está lá. Eu queria que você pudesse compartilhar com o Antônio aqui, com todos, a importância de estar num ambiente que vai fomentar acesso e vai entender as suas necessidades, principalmente no seu momento de criação. Assim. Eu acho que entender o foco do painel é o MVP. Né? Então, entender o lugar certo, na hora certa, para estar com os parceiros certos. O Arena é um dos espaços, o Supera é outro espaço, e daqui a pouco o Supera está fazendo projeto com a Arena, se já não faz. Então, Carol, joguei para você essa, hein? Aí, antes da sem Carol tradução responder, simultânea. Carol, que está aqui do meu lado, ela já roubou uma pergunta que eu faria. Então, obrigado. Minha mediadora Transmissão de secundária. pensamento. É isso. Não, excelente, Carol. O papel do que a gente chama de ecossistema é fundamental. Né? Como eu falei aqui na pergunta anterior, eu cheguei totalmente crua, né, ao ecossistema. E no ecossistema encontrei apoio. E essa já foi uma pauta do outro bootcamp, viu, Carol? Porque eu já conversei aí com o Henrique, com o Guilherme. Falei, gente, que eu não fui convidada para os de... anteriores. Eu, tenho eu também não, fique claro. Eu também não tinha sido, não, viu, Carol? Mas a gente foi como startup. Guilherme até saiu da sala. Justamente por isso, a gente tem ambientes incríveis no Brasil. O Supera é um ambiente fantástico, a gente fala que é um ambiente muito mais colaborativo do que competitivo. Quem está inovando, geralmente não encontra outro projeto muito próximo concorrente. Né? Então, assim, e ao contrário disso, a gente tem diferentes soluções e está todo mundo no mesmo barco, com as mesmas dificuldades, precisando do mesmo tipo de apoio.
E aí, nesse sentido, o papel das incubadoras, das aceleradoras, é fundamental para tirar, né, essas ideias do papel. E o que eu acho que falta, né? Assim, a gente tem muita incubadora e muita aceleradora de negócio tradicional, mas a gente tem poucas, né, focadas na biotecnologia, na saúde, que a gente tem desafios extras, né? E no caso da Incito, por exemplo, o desafio regulatório é gigantesco. A Carol já tinha comentado aqui, né? Por que eu não trago as startups para Johnson, né? Eu tenho um problema A, B, C e tenho regulatório. Então, o regulatório, muitas vezes, faz com que atrase o andamento de um projeto. A gente tem o MVP do biocurativo já faz anos, mas a gente ainda não conseguiu chegar no mercado. Por quê? A gente já tinha MVP, mas não tinha uma lei no Brasil que permitisse o uso do produto que a gente estava desenvolvendo aqui. Então, a inovação veio antes da regulamentação, né? E só as aceleradoras que são focadas nesse tipo de negócio conseguem entender, né, esse local onde a gente está inserido. Várias vezes a gente participou de outras acelerações também, que as outras startups eram digital. Não, mas você não pode vender? Não, não posso vender. Ah, não, mas e se eu cair aqui e me machucar? Você pode aplicar o seu curativo em mim? Não, não posso aplicar. Então, assim, não é porque eu tenho uma solução inovadora que eu simplesmente consigo chegar ao mercado, né? Eu tenho etapas extras ali no meio do caminho e sem dúvida nenhuma, o ecossistema, né, nos ajuda muito, porque ali dentro a gente conhece outras pessoas que já passaram pelos mesmos problemas, né? E se a gente não conhece, alguém conhece, né? E a gente vai cruzando os caminhos. E aí eu vou voltar à proposta, viu, Henrique? A gente tem que fazer a conexão caipira aqui, ó. Ribeirão Preto, Barretos, São José do Rio Preto. A gente tem ambientes de inovação incrível. Então, tem que juntar todo mundo, né? E colocar esses projetos para andar aí. Vai chamar Corredor da Saúde. Então. Perfeito, já tem até nome. Saúde Caipira tá ganhando aqui. Tá, com certeza. É que corredor tem a ver com o interior também, que é onde passava a boiada, né? Corredor. Ok. Ótimo. A gente tem a pergunta aqui, mas o Pedro pediu para falar rapidamente aqui, para encerrar esse assunto, esse bloco. A gente já põe a sua pergunta. Só fazendo uma contribuição, quando eu brinquei que eu virei o canhão, e fiz as perguntas para os médicos se acha que isso vai dar certo ou não, porque vocês já responderam uma baita de uma dor nossa. Porque a gente está acabando de fazer começando a fazer uma spin-off, que vai chamar Sara, que é realmente o amigo ali já olhou para o outro, já falou, ferrou, nosso concorrente. Que vai chamar Sara, que é uma bula digital. Então, várias indústrias farmacêuticas fizeram vários buzzwords aí por aí, tipo, agora bulário no Alexa, bulário não sei o que lá, bulário não sei o que lá. Mas é uma spin-off nossa. Então, por isso que eu não mirei o canhão, não. Show. Pessoal, a gente está... Quando eu falar isso, vocês fazem aquela... tá? Vamos combinar assim. A gente está partindo para o fim do último painel do Bootcamp. Não foi bom. Pera aí, vou fazer de novo. A gente está partindo para a última pergunta do último painel do Bootcamp, o quarto Bootcamp do HealthTech Barretos. Então, eu quero passar a palavra aqui para o nosso amigo. A última pergunta, por favor. Eu vou falar rapidinho, senão o Guilherme vai vir desligar o meu microfone aqui, ó. As mensagens estão comendo solta aqui para mim. Pois é. Na verdade, é mais um raciocínio, um exercício de empatia que eu preciso fazer aqui. E vai caber, que era basicamente a mesma pergunta que eu ia fazer antes, então, Bruno, sinta-se incluído também. Eu acho que pelo menos, eu estou falando daqui como realmente um exercício de empatia, como um exercício de aprendizado que a gente teve. Acho que ecossistema foi falado em todos os painéis. O apoio de ecossistema foi falado em todos os painéis, inclusive os internacionais, né? Então, a gente precisa se ajudar, né? E não só a gente, como a gente, né? Então, eu trago isso muito como aprendizado. E talvez, muito pessoal agora, o segundo aprendizado grande que eu preciso compartilhar, e esse é o exercício de empatia,
é que quando a gente encontra com o Pedro da MS, com a Carol da Johnson, com o Bruno da Roche, em geral, vocês são vistos como a porta que ficou aberta da grande empresa. E é muito interessante ouvir vocês, isso traz o painel anterior, algo do tipo, vocês também são uma startup rodando dentro de uma corporate. E vocês estão mais amarrados do que a gente. E a gente está batendo na cara de vocês. Valeu pelo empate, super empático. Basicamente, é isso que a gente faz com vocês. Depois não então, é paciencioso. Então, eu acho que foi para mim, por isso que eu falei que era um exercício, realmente um exercício de empatia, porque talvez muda a nossa forma de olhar para vocês que estão tentando fazer a inovação dentro da corporate. E o teu comentário, Pedro, eu tinha entendido e faz total sentido, porque se a gente não responder a sua pergunta, você não consegue fazer nada lá dentro. Se a gente não conseguir responder a pergunta vocês realmente vão me ajudar a melhorar, a aumentar de 30% para 40%? Porque se a gente, daqui, não responder essa pergunta, não adianta ficar te mandando mensagem no LinkedIn. Então, na verdade, era só um comentário, se vocês quiserem trazer um pouco mais isso, mas eu precisava... Obrigado. Obrigado. Eu posso fazer uma contribuição? Guilherme, libera mais um minuto. Só para vocês entenderem, pessoal. Se eu colocar, faz uma continha simples. Se estão 90 mil farmácias no Brasil, se eu coloco um SKU por PDV a mais, o que acontece? Naturalmente, eu aumento, né? Então, isso não precisa ser muito inteligente para isso. Se eu pego e clusterizo o Brasil em partes e eu vou lá, pego um diretor de Revenue Manager, que é Pricing, e ele faz um equilíbrio na precificação de cada um dos SKUs, isso já faz com que eu ganhe mais, não é? Então, como que eu provo, ou nós provamos para os acionistas, no meu caso lá, ainda mais que é uma empresa familiar, o dono está olhando no meu olho todo dia, né? Eu sento na sala do dono, eu provo a ele que vocês vão me ajudar a sair de 30% para 40%, sabe? É mais difícil. Sem aumentar o custo, né? Então, menos o foguete dá ré, sim, viu? Pelo amor de Deus, parem com isso. Ele até explode. Então... Bom, pessoal, então, gostaria de agradecer imensamente aqui a participação online da Carol e da Gisele. Muito obrigado pela contribuição de vocês aqui no nosso quarto Bootcamp do Health Tech Barretos. Vocês abrilhantaram muito esse painel, assim, acho que foi um painel de altíssimo nível. Desejar todo o sucesso a vocês e que vocês se mantenham conectados aqui com a gente em Barretos, né? Afinal, o ecossistema, eu sempre falo que não é um local, não é um território, não é Barretos, porque tem o nome de Barretos, que tem que ser aqui em Barretos presencial. A característica do nosso ecossistema de inovação em saúde é muito descentralizado, né? Tem startups conectadas aqui com a Arena e com o Sebrae do Brasil todo. Glocal, Henrique. Glocal. Hã? Glocal. Glocal. O Gu gosta muito de falar isso, glocal. Quer explicar o que é glocal, Gu? Hã? Mas você jogou, agora fala. Não, a gente tem uma visão global e ações locais, né? Então, isso é compartilhado e não ficar estagnado, ilhado só num ponto, né? Essa é a nossa, pelo menos, intenção aí, né? Colaborar. E muito bem colaborativo. E basicamente é isso, né? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso pujante acontecendo, vocês vieram de longe, muita gente veio de longe, de outros estados, né? E está tudo concentrado numa ação só, num movimento só, e buscar ajuda, entender que sozinho eu não vou tão longe, eu posso ir muito rápido, mas eu não vou tão longe. Isso é ecossistema de inovação em saúde. Eu acho que para a gente reconhecer cada vez mais o que aquele cara que está ali em cima, com cara de cansado... Fez cirurgia já. Fez cirurgia hoje também, né? Está morto lá, coitado. O que esse cara faz, o que ele fez há um tempo atrás, indo no Sebrae, batendo na porta e falando, Guilherme cara, levantou. preciso de ajuda. Guilherme levantou. Não é sinal. Corporal.
o que ele faz, o que ele tem feito, o que o Guilherme tem feito, o que o pessoal do Hospital de Amor tem contribuído para que tudo isso aconteça, cara, é de tirar o chapéu, de verdade. Assim, o Dr. Luiz fala muito isso, né? Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, é melhor pensar grande e fazer coisas incríveis. E agradecer aqui ao Pedro e à Carol com essa energia maravilhosa. Eu fiquei dando risada o tempo todo aqui com ela. Isso é muito legal. Pela presença de vocês, por abrilhantar aqui o nosso painel. Muito obrigado mesmo, pessoal. Estou muito contente. Parabéns. E é isso, Guilherme. Está entregue o nosso painel? Sensacional. Palmas a vocês. Muito obrigado. Muito obrigada.